Fala pessoal, eu sou o Eli Everton e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre as PTZs, como que a gente utiliza as PTZs nas transmissões para que, obviamente, a gente tenha uma dinâmica melhor na transmissão, para que fique algo mais gostoso de se assistir, tá? Lembrando que aqui é apenas dicas, tá? É algo que eu tenho por experiência de trabalhar algum tempo com isso, de também operar eventos, da gente perceber que uma imagem totalmente estática, na maioria das vezes, ela vai causar um cansaço no telespectador. Por isso, é muito interessante que eu tenha outras câmeras, que eu possa, obviamente, alternar entre elas e assim não dar uma sensação de tédio no telespectador, não é mesmo? Então é bom a gente entender esse aspecto. Uma coisa que é muito importante é que quando eu tenho somente uma PTZ, vai ficar difícil eu conseguir filmar de uma forma, vamos dizer assim, mais dinâmica, porque eu só tenho uma câmera. E nisso também eu vou ficar limitado na questão dos presets. Como assim? Vou explicar para vocês agora. Por exemplo, eu tenho aqui um preset 2 da minha câmera principal. Vocês perceberam que ela deu, né, vamos dizer assim, ela desceu para chegar até o preset. Por que a câmera faz isso? Porque ela faz um movimento, entre aspas, involuntário para chegar até a cena que eu predefini. Agora, se a cena que eu predefini está na mesma direção, por exemplo, eu tenho aqui o preset 1, quando eu aciono o 2 a partir do 1, porque eu gravei o preset dessa forma. Então eu percebo que a câmera não vai dar aquele trancozinho, vamos dizer assim. Agora, se eu acionar o preset 3, olha o que vai acontecer, porque eu gravei ele do lado do Mac. Vocês vão perceber que, de certa forma, a câmera ela deu um soquinho, né? Alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, isso não fica agradável na live. Isso não fica legal. Então é bom a gente entender esse aspecto, porque isso vai fazer com que talvez a live fique um pouco cansativa de se assistir, tá? Então é bom a gente entender isso, tá bom? Eu vou voltar aqui novamente na 20x e agora eu vou chamar ela para a posição 1. Olha o que vai acontecer com ela. Ela dá uma raça para chegar até a posição. Então qual que é o ideal? O ideal é eu ter mais de uma PTZ. Por quê? O que acontece? Quando eu tenho mais de uma PTZ, vocês vão perceber isso agora. Olha que interessante. Eu tenho aqui a minha câmera 2 e vocês podem ver que eu já estou no enquadramento que eu quero, certo? Só que olha para você ver que interessante. Eu posso também abrir essa câmera. Não tem problema. Eu posso até mesmo chamar o preset, porque como ele, tá vendo? Ela deu esse trancozinho. Então, só que eu não quero ficar mostrando isso na live. A câmera fazendo isso, fazendo aquilo outro. Porque muitas das vezes isso é desagradável. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou recolher novamente a câmera aqui, só para vocês verem. Vou recolher o zoom. Então, eu sempre trabalho com minha câmera principal num enquadramento mais aberto, ou até mesmo fechado no passo, por exemplo. Pode, não tem problema. Desde que, quando eu for puxar essa câmera 2, por exemplo, no caso que é a minha, o que vai acontecer? Eu não vou mostrar ela fazendo todo o movimento para chegar. Eu já vou mostrar quando ela tiver chegado no lugar. Então, olha que interessante que a gente pode trabalhar nesse sentido. Por exemplo, eu tenho aqui a Mini, tá? Eu estou com a Mini e eu quero agora, até mesmo na minha principal, deixa eu puxar ela aqui, eu quero até mesmo na minha principal fazer um enquadramento diferente. Então, eu utilizo, por exemplo, a lateral, que é a Mini aqui agora, que é a minha câmera 3, eu utilizo ela, posiciono a minha principal onde eu desejo que ela esteja e a partir disso eu vou cortar para ela. Então agora eu já estou nela, como também eu posso alternar para essa, como posso alternar para de cá. Então isso dá uma dinâmica maior na sua transmissão. Fica mais bonito, fica mais harmonioso.
Obviamente que isso só é possível quando você tem mais de uma câmera PTZ. Se você tem somente uma, você vai ficar limitado a trabalhar ter somente o recurso de movimentação dela. Uma vez que, por exemplo, gravando preset em regiões distintas, ela sempre vai dar, vamos dizer assim, esse golpe, né? Então, basicamente, sempre vai acontecer isso. E eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, com um controle que possui controle de velocidade de preset. Só um momento. Então, como eu estava dizendo, agora eu vou mostrar para vocês a diferença para um controle, por exemplo, que possui a possibilidade de controlar, né, os presets, a velocidade de preset. E isso, para esse exemplo aqui, esse controle é o JTK2 e ele tem essa função exclusiva para 4K Lite, ok? Então, eu vou selecionar aqui a velocidade 1 de preset, tá? Vou selecionar essa velocidade e olha como vai acontecer isso. Velocidade 1, Enter. Deixa eu salvar o 2 aqui. Velocidade 24. Deixa eu ver se foi. Então agora, olha que interessante. A gente vai perceber. Deixa eu baixar a velocidade tanto do PT. Então vocês vão perceber o que? Vou mover essa câmera. E ela vai mais lento do que o habitual. Bem devagarinho, ela vem chegando. Então, ela chegou onde eu queria, certo? Só que da mesma forma, se eu tiver só uma, olha o que vai acontecer. Vou colocar ela de uma forma, um movimento bem aleatório. Vou aumentar aqui, PT Speed. Olha o que vai acontecer. Então, ó, o movimento já foi aleatório. Ela deu zoom, veio descendo bem devagar. Então, não é muito legal eu ficar mostrando ela fazendo esse movimento, entendeu? É legal eu cortar, por exemplo, para essa câmera, esperei ela chegar e eu corto para ela, certo? Isso é bem mais interessante e dá uma estética melhor aí para sua live. Então, obviamente, como eu disse, isso só é possível com mais de uma PTZ. Com uma somente, você não vai conseguir, tá bom? Então, também, como uma dica, evite esses movimentos bruscos durante a operação. O ideal é que você reduza a velocidade de pan e tilt e também do zoom, para que você consiga fazer movimentos como esse, movimentos suaves, certo? Obviamente o controle também possui, eu vou mostrar para vocês aqui, a possibilidade da sensibilidade. Se eu vou um pouquinho, o controle vai mais devagar. Se eu aperto mais, ele acelera, ok? Então basicamente este é o funcionamento das câmeras, da dinâmica de transmissão com PTZ. Então essas são as coisas básicas que a gente precisa compreender para a gente fazer da transmissão algo mais legal, mais tranquilo de ser feito. Então, caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo que a gente responde depois. Ok? Valeu, é isso, a gente vai ficando por aqui.